Meu nome é Dirceu. Dirceu Almeida Teixeira, 52 anos, nascido em Patos de Minas e criado no asfalto e na poeira do Brasil inteiro. Não tenho casa fixa, não tenho horário certo, não tenho ninguém esperando com jantar quentinho quando eu estaciono o caminhão. Tenho o bruto, meu caminhão, um Scania velho que já rodou tanto que até os parafusos parecem cansados. E tenho a estrada. Era o que bastava. Era o que eu achava que bastava. Naquele dia, era uma segunda-feira de fevereiro. O sol já estava pesado lá pelas 8 da manhã. Eu vinha pela MG 230, uma estrada de interior que corta o Cerrado de Minas com aquela beleza seca e empoeirada que só quem conhece sabe o valor. Ia entregar uma carga de ração e mantimento para um sítio perto de Abaeté, uns 200 e poucos quilômetros de viagem, nada demais para mim. Foi quando eu vi. No acostamento, amarrado no mourão de uma cerca velha de arame farpado, estava um cachorro. Um vira-lata caramelo pequenininho, com as costelas aparecendo de tanto que estava magro. A corda no pescoço dele era grossa demais para um bicho daquele tamanho, e ele estava deitado de lado no chão, de terra seca, com a língua para fora e os olhos meio fechados. Parecendo que estava desistindo, eu passei reto. Percorri uns 50 metros com o pé no acelerador. E aí alguma coisa dentro do meu peito deu uma puxada tão forte que eu pisei no freio sem nem decidir direito. O bruto rangeu, a carga chacoalhou lá atrás, e eu fiquei parado no acostamento olhando pelo retrovisor pro bichinho que continuava no chão, imóvel. Não sei explicar o que foi aquilo. Nunca fui muito de me meter em coisa de animal, não porque não gosto, mas porque a vida de caminhoneiro não combina com ter bicho. Como é que você cuida de um cachorro dentro de uma cabine? Como é que você alimenta, dá banho, leva no veterinário se você não para em lugar nenhum por mais de 2 dias? Não tem jeito. Sempre foi essa a desculpa que eu usava, mas eu desci do caminhão, fui chegando devagar, porque o bicho estava tão fraco que eu não sabia se ia reagir com medo ou se nem ia perceber que eu estava me aproximando. Quando cheguei perto, ele abriu os olhos. 2 olhos amarelos, fundos, que olharam para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não era súplica, era algo mais fundo que isso. Era uma confiança que o bicho não tinha nenhum motivo de ter, mas tinha assim mesmo. Eu tinha uma garrafinha de água na cintura, daquelas de plástico que a gente carrega no caminhão. Abri devagar e fui pondo água na palma da mão, oferecendo para o cachorro. Ele lambeu. Devagar primeiro, depois com mais força. Ficou lambendo a minha mão por um bom tempo e quando levantou a cabeça, o rabo dele deu uma mexidinha. Fraca, quase imperceptível, mas deu. Eu tirei o canivete do bolso e cortei a corda. O cachorro tentou se levantar e não conseguiu na primeira vez. Na segunda, ficou de pé, bamboleando um pouco, as patas dianteiras tremendo. Eu peguei ele no colo. Pesava quase nada, era só pelo e osso, e levei para dentro da cabine. Coloquei ele na manta velha que eu usava para proteger o banco do passageiro e ele ficou deitado ali, me olhando. Você vai precisar de um nome, eu falei, sem nem perceber que estava falando em voz alta. Ele me olhou como se estivesse concordando. Caramelo, eu pensei, mas era genérico demais. Depois olhei para a cor dele, aquele amarelo dourado de quem foi bonito um dia e ia ser bonito de novo. Pé de pequi, eu cogitei, porque tinha muito pé de pequi naquela estrada, e a cor dele lembrava o fruto. Mas acabei que chamei de Trovão, não sei porquê. Saiu e ficou. Trovão dormiu quase o caminho todo até Abaeté. Eu fui com ele no colo uma parte do trajeto, até ele pegar confiança e se ajeitar melhor na manta. Quando cheguei para entregar a carga, o homem do sítio estranhou o cachorro na cabine. Uai, Dirceu, você arrumou o bicho agora? Achei ele amarrado na estrada, eu respondi. Tava lá faz tempo pela aparência. O homem balançou a cabeça. Tem muita gente que abandona bicho assim. É triste demais. Eu não respondi. Fui ajudando a descarregar. E quando terminei, perguntei se ele sabia de um veterinário por perto.
Ele indicou uma clínica na cidade de Abaeté mesmo, a uns 6 quilômetros dali. Foi a primeira vez na vida que entrei num veterinário. A moça que me atendeu se chamava Débora, uns 30 e poucos anos, cabelo preso, jeito prático de falar. Ela examinou o trovão com cuidado e disse que o bicho estava desidratado, com sinais de que estava amarrado fazia pelo menos 4 ou 5 dias, talvez mais. Ele é seu? Ela perguntou. É agora, eu respondi. Ela deu um sorrisinho e não perguntou mais nada. Aplicou soro, passou um remédio vermífugo, mandou eu comprar ração de filhote porque o estômago do bicho estava sensível demais para ração comum. Me deu um papelzinho com as instruções e eu paguei a consulta sem reclamar, mesmo sabendo que aquilo ia furar o orçamento da semana. Quando saí da clínica, o trovão estava no colo, já um pouco mais firme, farejando o ar, como se o mundo tivesse ficado mais interessante de repente. Eu fui até o posto de gasolina mais próximo para abastecer o bruto e tomar um café. Era um posto de beira de estrada, daqueles com lanchonete do lado, cheirando a fritura e café torrado. Deixei o trovão na cabine com a janela aberta e fui tomar o café. Quando voltei, o bicho estava latindo. Não um latido de cachorro que quer atenção, mas um latido diferente, insistente, apontando o focinho para baixo do banco do passageiro. Achei estranho. Cheguei mais perto e olhei. Lá embaixo do banco, enfiado entre o tapete e a estrutura de metal, tinha uma sacola de plástico dobrada. Provavelmente tinha ficado ali de alguma entrega anterior. Eu nem tinha visto. Puxei a sacola. Dentro tinha um caderno de capa dura, cor de vinho, com o elástico já esticado de tanto uso. Na capa, escrito com caneta preta em letra de forma. Se achar, por favor entregue. Rubens Cardoso, Rua das Pitangueiras, 14, Distrito de Caetaninho, Minas Gerais. Eu fiquei olhando para aquilo por um tempo. Caetaninho eu conhecia de nome. Pequenininho, interior de Minas, na divisa com o município de Morada Nova de Minas. Nunca tinha entregado carga por lá, mas sabia onde ficava. Era 1h30, 2 horas de estrada, a partir de onde eu estava. Aquele caderno não era meu, mas estava no meu caminhão. Eu podia jogar fora, podia ignorar. Era o mais simples. Mas o trovão ficou me olhando com aquela cara de quem estava esperando eu tomar a decisão certa, e eu fui capaz de juro que o bicho sabia o que estava acontecendo. Guardei o caderno. Decidi que ia passar por Caetaninho numa das próximas rotas. Naquela noite, estacionei o caminhão num pátio de uma empresa de transporte parceira, onde eu costumava dormir quando estava por aquela região. Trovão ficou na cabine comigo, enrolado na manta, ocupando mais espaço do que parecia que ia ocupar. Antes de dormir, peguei o caderno e fiquei olhando para a capa. Não abri. Aquilo não era meu, mas o nome Rubens Cardoso ficou na minha cabeça a noite toda. Quem era aquele homem? Como o caderno dele tinha parado debaixo do banco do meu caminhão, que nem eu mesmo sabia que tinha? E por que a sensação de que aquilo não era coincidência não me largava nem quando eu fechava os olhos? Adormeci sem resposta. E quando acordei na manhã seguinte, antes mesmo de ligar o motor, olhei para o trovão e falei: a gente vai até Caetaninho. O cachorro bocejou, se espreguiçou e vagou o rabinho 3 vezes. Levei aquilo como confirmação. Fui até Caetaninho 3 dias depois, quando a rota me permitiu passar por aquele lado. Era uma quinta-feira, já no finalzinho de fevereiro, e o calor de Minas naquele tempo estava daquele jeito que parece que o ar esquenta antes mesmo de você respirar. O distrito era pequeno mesmo, uma rua principal de paralelepípedo, algumas casas de muro baixo, uma igrejinha de frente para a praça, um bar e uma venda de secos e molhados. Achei a Rua das Pitangueiras sem precisar de muita ajuda. Era uma rua de terra batida com umas 10 casas de cada lado. E o número 14 era uma casa simples, de tijolo à vista,
com uma janela de madeira pintada de azul desbotado e um jardim pequeno na frente cheio de vasos de barro. Bati palma na entrada. Demorou. Bati de novo. Aí a porta abriu. A mulher que apareceu na soleira tinha uns 55 anos, cabelo preto com fios brancos nas têmporas, olhos fundos de quem carrega muita coisa guardada. Estava com um avental de cozinha amarrado na cintura e um pano de prato no ombro. Me olhou de alto a baixo, com aquela cautela de quem não conhece o visitante. Boa tarde, eu falei. Eu estou procurando por Rubens Cardoso. Esse é o endereço certo? Alguma coisa no rosto dela mudou. Não foi uma mudança alegre. Foi o tipo de mudança que a gente vê no rosto de alguém quando uma pergunta toca num lugar que dói. É o endereço certo, ela disse devagar. Mas o Rubens não mora mais aqui. Ah, eu não sabia o que dizer. A senhora é familiar? Sou a esposa. Ela disse isso sem emoção, mas as mãos dela apertaram o pano de prato que estava no ombro. Fui a esposa. Não sei mais bem como chamar. Me chamo Dirceu, eu disse, e estendi a mão com o caderno. Achei isso no meu caminhão. Estava escrito o nome e o endereço na capa. Achei que era certo trazer. Ela olhou para o caderno por uns 3 segundos, longa demais. Depois, alcançou a mão devagar, como se tivesse com medo do que ia encontrar, e pegou. Ficou olhando para a capa. Os olhos dela encheram de água, mas ela não deixou cair nada. Respirou fundo. Me olhou. O senhor pode esperar 1 minuto? Posso, eu disse. Ela voltou para dentro, deixando a porta entreaberta. Trovão, que estava do meu lado, sentou quieto, como se soubesse que ali não era hora de fazer barulho. Fiquei esperando na calçada, olhando para o jardim dela. Tinha uma roseira que precisava de poda, alguns vasos de manjericão, uma samambaia pendurada na janela. Tudo bem cuidado, mas com aquele ar de coisa que a pessoa cuida porque é o único jeito que ela tem de manter alguma ordem no meio do caos. Quando a mulher voltou, os olhos dela estavam vermelhos. Mas a voz estava firme. Meu nome é Nilza, ela disse. Nilza Cardoso. E esse caderno que o senhor trouxe, eu preciso que o senhor entre e me ouça. Porque eu acho que ele tem a ver com o que aconteceu com o Rubens. Eu entrei. E ali, naquela casinha de Caetaninho, com cheiro de café passado e erva cidreira, enquanto o trovão se deitava nos pés da Nilza como se já fosse da família, eu fui descobrindo que o caderno que eu tinha achado não era só um caderno perdido, era o começo de uma história que ia mudar a vida de muita gente, inclusive a minha. Mas o pior, aquilo que eu ainda não sabia naquele momento, estava escondido dentro das páginas que eu ainda não tinha aberto. E quando eu soubesse, já não ia ter como dar marcha ré. A sala da Nilza era pequena, mas arrumada com um cuidado que só quem tem orgulho do que tem consegue manter. Tinha uma estante de madeira escura cheia de santos de gesso, uma televisão velha que parecia não ser ligada faz tempo, e uma mesa de centro com uma toalha de crochê amarelada de tanto lavar. Ela me ofereceu café e eu aceitei, porque recusar café na casa de mineiro é quase uma ofensa. Enquanto ela ia à cozinha, eu fiquei sentado no sofá de couro surrado, olhando para o caderno que estava em cima da mesa. O trovão farejou o ambiente todo antes de se deitar no meu pé. O bicho tinha um jeito de fazer isso, de farejar tudo, como se precisasse entender o lugar antes de relaxar. Eu já tinha me acostumado com aquilo em 3 dias de convivência. Nilza voltou com 2 xícaras de café e um prato de biscoito de polvilho. Sentou na cadeira de frente para mim, cruzou as mãos no colo e começou a falar. O Rubens, marido dela, tinha 58 anos e tinha sumido de casa 23 meses atrás. Não foi um sumiço de quem avisa, de quem deixa bilhete ou faz uma despedida. Ele simplesmente não voltou de uma viagem que tinha saído para fazer a serviço. Nilza esperou 2 dias, achando que ele tinha ficado na casa de algum conhecido. No 3º dia, começou a ligar para o celular dele. Caia direto na caixa postal.
No quinto dia, foi até a casa da irmã do Rubens, que morava em Morada Nova, para ver se alguém sabia de alguma coisa. Ninguém sabia. Eu achei que ele tinha azulado. Ela disse, olhando para o café sem tomar, que ele tinha cansado de mim, da vida aqui, de tudo. A gente estava passando por um momento difícil com o mercadinho. A gente tinha um mercadinho aqui no distrito pequeno, mas que sustentava a gente bem por muitos anos. Aí veio um homem de fora, um tal de Nerval, dizendo que ia investir no negócio, ia modernizar, ia trazer mais cliente. O Rubens acreditou nele. E o Nerval foi tomando espaço aos poucos, pedindo para assinar papel aqui, papel ali, até que um dia a gente percebeu que não tinha mais nada no nosso nome. Ela pausou, tomou um gole de café. O Rubens se culpou muito por isso. Ele ficou quieto, fechado, sem comer direito. Eu achei que o sumiço dele era por causa da vergonha. Que ele não conseguia me olhar nos olhos depois de ter perdido tudo que a gente construiu. E não era? Eu perguntei com cuidado. Ela olhou para o caderno em cima da mesa. Eu não sei ainda. Mas quando o senhor chegou aqui com esse caderno, eu reconheci na hora. Era o caderno que o Rubens usava para anotar tudo sobre o negócio. Contas, fornecedores, dívidas. Ele era muito de anotar as coisas à mão. Ela engoliu seco. Esse caderno sumiu junto com ele. Eu nunca entendi por quê. Eu fiquei olhando para ela, uma mulher que tinha segurado uma dor de quase 2 anos sozinha, que tinha visto o marido sumir sem explicação, que tinha perdido o negócio da família e que ainda assim estava ali, com café na mão e biscoito de polvilho na mesa, tentando entender o que tinha acontecido. A senhora abriu ele? Eu perguntei. Não tive coragem ainda, ela respondeu. Precisava de alguém do lado. Aquilo me pegou de surpresa. Eu era um estranho. Um caminhoneiro que tinha aparecido na porta dela com um caderno velho. Mas ela estava me pedindo para ficar do lado enquanto abria aquilo. E eu entendi que às vezes a gente precisa de um estranho exatamente porque é estranho, porque não carrega o peso da história junto. Pode abrir, eu disse. Ela pegou o caderno com as 2 mãos. Tirou o elástico devagar, como se o objeto fosse frágil. Abriu na primeira página. A letra do Rubens era pequena e inclinada, cheia de anotações com datas e valores. Nilza foi passando as páginas devagar, reconhecendo as coisas, às vezes parando em algum trecho e ficando quieta por alguns segundos. Eu não li nada. Aquilo era dela. Então, por volta da metade do caderno, ela parou de vez. Ficou olhando para uma página por tanto tempo que eu comecei a me preocupar. O que foi? Eu perguntei. Ela não respondeu de imediato. Quando levantou os olhos, eles estavam cheios de uma coisa que não era só tristeza, era confusão. Era aquele tipo de sentimento de quem encontrou uma resposta que levanta 10 perguntas novas. Tem uma anotação aqui, ela disse, a voz um pouco rouca, com o nome do Nerval, e tem valores, valores que eu nunca vi, dinheiro que passou pelo mercadinho sem eu saber. Ela virou o caderno para me mostrar, mas eu mal consegui entender a caligrafia do Rubens. E tem um endereço aqui também. Uma fazenda, perto de Três Marias. Você conhece esse lugar? Nunca ouvi falar, mas tem o nome escrito, Fazenda Boa Esperança. Ela fechou o caderno devagar. O Rubens foi até esse lugar. Tem a data aqui. Foi 2 dias antes de ele sumir. O silêncio que caiu na sala depois disso era daquele tipo pesado que a gente sente no peito. Eu entendi ali que o sumiço do Rubens não era do tipo que a gente resolve com conversa na mesa de café. Tinha alguma coisa por baixo daquilo, alguma coisa que o homem tinha descoberto e que por algum motivo tinha ficado registrado naquele caderno que foi parar debaixo do banco do meu caminhão. Mas como aquele caderno foi parar lá? Essa foi a pergunta que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu saía da casa da Nilza naquele fim de tarde, com o trovão do meu lado e o sol dourando as pedras da rua. Eu tinha perguntado para ela antes de sair, e ela não sabia responder. Disse que o último lugar que o Rubens tinha estado,
que ela sabia era em Abaeté. Ele tinha ido buscar umas mercadorias para uma entrega pendente do mercadinho, antes de tudo desmoronar. Abaeté. Exatamente onde eu tinha parado para abastecer. Exatamente o posto onde o trovão tinha começado a latir para baixo do banco. Aquilo não era coincidência que se explica fácil. Fiquei em Caetaninho naquela noite. Tem um pequeno pousio perto da praça, mais barato do que hotel, gerenciado por um senhor chamado Eustáquio, 72 anos, que acordava às 4 da manhã e dormia às 8 da noite e tinha opinião formada sobre tudo. Ele deixou o trovão entrar no quarto sem reclamar, o que me fez gostar do velho na hora. Deitado no colchão duro, com o cachorro enrolado nos meus pés, eu fiquei pensando em tudo que a Nilza tinha me contado. No Nerval, na fazenda, no caderno, e no Rubens, que tinha sumido de um jeito que a esposa dele ainda não conseguia entender direito. Eu não era investigador, não era nada. Era caminhoneiro, mas tinha chegado até ali por uma série de coisas que pareciam pequenas separadas e enormes juntas. E alguma coisa dentro de mim, aquela teimosia boa que minha mãe sempre dizia que eu tinha desde guri, não deixava eu virar as costas. Na manhã seguinte, voltei na casa da Nilza antes de partir. Ela já estava de pé, varrendo a calçada com uma vassoura de palha. Quando me viu chegar com o trovão, parou e esperou. Eu quero ir até essa fazenda em Três Marias, eu disse. Antes, preciso saber tudo o que a senhora me puder contar sobre esse Nerval. Ela me olhou por um bom tempo. Não era desconfiança, era avaliação. Ela estava medindo se podia confiar em mim, e eu entendi aquilo e não pressionei. Entre, ela disse por fim. Desta vez, o café veio com pão de queijo esquentado na frigideira, e Nilza contou tudo o que sabia sobre Leandro Nerval, 53 anos, natural de Curvelo, homem que chegou no distrito de Caetaninho há quase 3 anos, com jeito manso de falar e proposta boa demais para ser verdade. Ele era simpático demais, ela disse. Sabe aquele tipo de pessoa que parece amigo seu antes mesmo de você conhecer? O Rubens gostou dele de cara. E eu também no começo. Ele vinha aqui em casa tomar café, conversava de futebol, de roça, de tudo. Quando ele propôs a sociedade no mercadinho, parecia uma bênção. E quando a coisa começou a mudar? Aos poucos. Ele começou a pedir para o Rubens assinar documentos que ele dizia que eram burocráticos, coisa de contador. Dizia que não precisava ler, que era só formalidade. O Rubens assinou. Eu pedi para ler um dia e o Nerval ficou com raiva. Disse que eu não confiava nele, que aquilo era desrespeito. Fez um escândalo. Ela apertou a xícara com as 2 mãos. E o Rubens pediu para eu deixar ele trabalhar em paz. Aquilo doeu nela, eu vi. Aquele momento em que o marido escolheu o lado do outro contra ela. Quanto tempo depois o mercadinho foi pro nome do Nerval? 6 meses. A gente nem percebeu direito como aconteceu. Um dia a gente estava dentro do próprio negócio. No outro a gente era funcionário. E mais 2 meses depois, o Nerval disse que o mercadinho ia fechar porque estava no prejuízo e a gente não recebia mais nada. E ele ainda mora aqui na região? Mora em Morada Nova, tem casa grande, carro novo. Ele fez a mesma coisa com outras famílias também, aqui e em outras cidades do entorno. Todo mundo sabe, mas ninguém consegue provar nada porque ele sempre tem papel assinado e tudo aparentemente dentro da lei. Eu anotei mentalmente o nome, Leandro Nerval. Morada Nova. E a fazenda em Três Marias? Sabe de mais alguma coisa sobre ela? Não. Só o que estava no caderno. Mas tem uma coisa que eu não te falei ontem. Ela se levantou, foi até a estante dos santos e de trás de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo tirou um envelope. Isso chegou há 3 meses pelo correio. Sem remetente, só o meu nome no envelope. Ela me estendeu. Eu abri. Dentro tinha uma foto impressa numa folha de papel comum, meio borrada, como tirada de longe. Mostrava um homem de costas
entrando numa construção de alvenaria no meio de uma área aberta. A construção tinha uma placa que eu mal conseguia ler na foto, mas as letras iniciais davam para ver. FAS. Boa SP. Fazenda Boa Esperança. Eu olhei para Nilza. Esse homem de costas pode ser o Rubens? Pode ser. A altura bate. O jeito de andar, ela piscou rápido, mas eu não tenho certeza e não sei quem mandou isso. Aquela foto era tanto uma esperança quanto uma tortura. Se era o Rubens, ele estava vivo. Mas por que estava naquela fazenda? Por que não voltou para casa? Por que alguém tinha mandado essa foto para Nilza de forma anônima, sem dar mais explicação? Eu guardei a foto com cuidado e me levantei. Eu vou até Três Marias, eu disse. Tenho uma entrega para fazer por aquela região na semana que vem. Vou passar por essa fazenda e ver o que encontro. Nilza ficou de pé do outro lado da mesa, me olhando com aquela mistura de esperança e medo, que é uma das coisas mais difíceis de ver no rosto de alguém. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. O senhor não me deve nada, mal me conhece. Eu pensei antes de responder. Podia ter falado qualquer coisa, alguma coisa bonita sobre ajudar o próximo. Mas preferi a verdade, porque eu passei 12 anos na estrada sem parar em lugar nenhum, sem motivo para parar. Esse cachorro aqui me fez parar pela primeira vez em muito tempo. Olhei para o trovão, que estava sentado do meu lado, com a cabeça levantada como se entendesse que estavam falando dele. Eu acho que tem uma razão para isso, e eu acho que essa razão tem o nome do seu marido na capa. Nilza não falou nada. Mas quando eu me virei para sair, ela me chamou. Dirceu. Eu me virei. Ela estava com os olhos brilhando, mas o queixo firme. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O Nerval ficou sabendo que eu fui perguntar sobre ele em Morada Nova, umas 2 semanas atrás. Alguém me avisou que ele ficou bravo, que mandou recado dizendo que eu devia ficar quieta. Eu senti alguma coisa endurecer dentro de mim. Que tipo de recado? Que ia ser melhor para todo mundo se eu parasse de mexer em coisa passada. Eu olhei para ela por um momento. Depois, olhei para o trovão. O cachorro estava me encarando com aqueles olhos amarelos calmos, sem medo nenhum. Tá bom, eu disse. Eu fico de olho. E saí. Mas quando estava chegando no caminhão, o celular no meu bolso vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Sem identificação, sem apresentação. Só uma frase. Para de fuçar no que não é seu antes que você se arrependa. Eu fiquei parado na calçada da Rua das Pitangueiras olhando para a tela por um bom tempo. O coração estava acelerado, mas a cabeça estava fria. Guardei o celular, abri a porta do Bruto e coloquei o trovão no banco. Alguém sabia que eu estava ali. Alguém estava de olho nos meus passos, e o pior é que eu ainda não tinha chegado perto do que de fato estava acontecendo naquela fazenda. Passei 3 dias sem dormir direito depois daquela mensagem. Não era medo, não era bem isso. Era uma inquietação que a gente sente quando percebe que pisou num formigueiro sem querer, e agora tem que decidir se sai correndo ou fica parado para ver o tamanho do estrago. Eu nunca fui de sair correndo. Mas também nunca tinha me metido em nada assim antes. O trovão percebia quando eu estava agitado. Ele ficava mais perto, encostava o focinho no meu braço de vez em quando enquanto eu dirigia, como se fosse uma forma de dizer que estava ali. Aquele cachorro que eu tinha encontrado quase acabado na beira de uma estrada de terra tinha se tornado, em menos de 2 semanas, a companhia mais constante que eu tinha tido em anos. Isso dizia mais sobre a minha vida do que eu queria admitir. Na terça-feira da semana seguinte, cumpri uma entrega em Felixlândia e tracei rota para Três Marias. Era um desvio de uns 40 minutos do meu caminho normal, mas eu tinha combinado comigo mesmo que ia passar por ali. Não sabia o que ia fazer quando chegasse na Fazenda Boa Esperança. Não tinha plano, mas às vezes a vida pede que a gente vá antes de saber o que vai encontrar. Três Marias é uma cidade que vive do lago. O reservatório da usina hidrelétrica é enorme.
E a cidade tem aquele jeito calmo de lugar que se acostumou com a presença da água grande. Parei num posto para pedir informação sobre a fazenda. O frentista, um rapaz de uns 20 anos com boné de time de futebol, coçou a cabeça. Fazenda Boa Esperança? Tem umas 3 ou 4 fazendas por aí com nome parecido, moço. Essa aqui deve ser próxima de alguma estrada de chão. Tem uma construção de alvenaria no meio de área aberta, grande, ele pensou. Pode ser a fazenda do seu Valdemar. Fica na estradinha que sai depois do posto da BR, uns 15 quilômetros para dentro. Mas é terra privada, não tem muito acesso não. Esse Valdemar é quem? Um senhor de idade que mora lá faz uns 30 anos. Mas faz um tempo que eu vi um movimento diferente lá, caminhonete nova entrando e saindo. Ele encolheu os ombros. Coisa de fazenda, né? Anotei mentalmente. Fui até a estradinha depois do posto da BR, como ele tinha dito. Era uma estrada de terra vermelha, estreita, ladeada por cerrado dos 2 lados. O bruto não era o veículo ideal para aquilo, mas fui devagar. Depois de uns 12 quilômetros, apareceu um portão de ferro com uma placa de madeira. Fazenda Boa Esperança. Parei o caminhão antes do portão, longe o suficiente para não chamar atenção. Fiquei olhando. O portão estava fechado, mas não trancado, só encostado. Lá dentro, a estrada de terra continuava por mais uns 200 metros até uma construção grande de alvenaria, exatamente como na foto borrada que a Nilza tinha me mostrado. Não tinha ninguém visível do lado de fora. Fiquei uns 10 minutos ali observando. O Trovão ficou quieto, sentado no banco, olhando para o portão com aquela concentração de cachorro que fareja o ar e processa informação que gente nenhuma consegue. Depois de um tempo, uma caminhonete prata saiu de dentro da fazenda, abriu o portão por dentro, passou, fechou de volta e foi embora pela estradinha sem nem olhar para o meu caminhão. Eu peguei o celular e fotografei a placa da caminhonete sem pensar muito. Ato reflexo. Não tinha como entrar ali assim, sem motivo, sem conhecer ninguém. Precisava de outra abordagem. Voltei para Três Marias e fui até o único cartório da cidade. Perguntei no balcão se tinha como consultar o registro de propriedade de uma fazenda. A atendente, uma moça chamada Fernanda, explicou que era público, mas que levaria uns dias para levantar o documento completo. Deixei o nome da fazenda e meu contato. Na saída do cartório, parei na calçada para tomar água. E foi aí que o Trovão, que estava na coleira do meu lado, ficou tenso de repente. Não latiu. Só ficou rígido, olhando para um lado da rua, com aquela postura de quem avistou algo que não gostou. Olhei na direção que ele estava mirando. Do outro lado da rua, encostado num carro escuro, estava um homem, uns 40 e poucos anos, camisa social, óculos escuro. Ele estava olhando para o meu lado. Quando percebeu que eu tinha reparado nele, virou a cabeça e entrou no carro. Podia ser coincidência, mas o Trovão continuou rígido por mais uns 30 segundos depois que o carro foi embora. E eu aprendi a confiar nesse cachorro. Liguei para Nilza naquela noite do telefone público do posto onde eu estava dormindo, porque eu não queria usar meu celular depois da mensagem de ameaça. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Contei o que tinha visto na fazenda. A construção, o portão, a caminhonete. Ela ficou em silêncio enquanto eu falava. Você sabe o nome Valdemar alguma coisa? Eu perguntei. Valdemar Goulart, ela disse devagar. Sei, sim. Era um dos fornecedores antigos do mercadinho. Homem de idade, quieto. A gente comprava queijo e linguiça da fazenda dele faz muitos anos. Ele tem ligação com o Nerval. Não que eu saiba. Mas... Ela parou. Espera. O Nerval, quando chegou, foi apresentado pra gente por alguém. Eu estava tentando lembrar quem. Agora que você falou o nome do Valdemar, ela ficou em silêncio por um momento. Acho que foi o filho do Valdemar, um rapaz chamado Sandro. Ele e o Nerval andavam juntos. Sandro Goulart, filho do dono da fazenda Boa Esperança. Apresentou o Nerval para a família do Rubens.
As peças estavam começando a se encaixar, mas de um jeito que eu ainda não conseguia ver o desenho completo. Nilza, você tem algum contato do Rubens que ainda possa funcionar? Parente, amigo próximo, alguém que ele confiava muito? Ela pensou. Tem um primo dele, chama Geraldo, mora em Morada Nova. Os dois eram muito chegados antes de tudo isso acontecer. Mas depois que o Rubens sumiu, o Geraldo também sumiu um pouco. Ficou quieto. Eu tentei falar com ele algumas vezes e ele desconversava. Você acha que ele sabe de alguma coisa? Acho que sabe mais do que falou para mim. Anotei o nome. Geraldo, primo do Rubens, Morada Nova. Quando desliguei o telefone, fui até o Bruto, onde o Trovão estava esperando na cabine. Sentei no banco do motorista sem ligar o motor. Olhei para o teto por um tempo. Eu estava metido numa coisa maior do que um caderno perdido. Tinha um homem sumido há quase 2 anos que aparecia numa foto borrada na frente de uma fazenda. Tinha um outro homem, o Nerval, que tinha tirado tudo de uma família com papelada limpa. Tinha um filho de fazendeiro que tinha feito a ponte entre os dois. Tinha mensagens de ameaça no meu celular. Tinha um homem de óculos escuros me observando na calçada. E tinha eu, caminhoneiro de 52 anos, sem família, sem base, metido no meio de tudo isso por causa de um cachorro. Eu poderia ir embora, pegar a próxima carga, seguir rota, fingir que não tinha encontrado o caderno. Nilza nem me conhecia há 2 semanas. Ela ia sobreviver. Ela já tinha sobrevivido 2 anos sozinha. Mas enquanto eu pensava nisso, o Trovão encostou o focinho no meu braço. Aquele gesto simples que ele fazia quando sentia que eu precisava. Tá bom, eu falei. A gente não vai embora, não. Na manhã seguinte, fui à Morada Nova. Era uma cidade maior que Caetaninho, com uma praça central bem cuidada e comércio movimentado. Achei o endereço do Geraldo depois de perguntar numa padaria. Ele morava numa casa de esquina, pintada de amarelo claro, com um carro velho na garagem. Bate palma. O homem que veio até o portão tinha uns 50 anos. Era mais baixo que eu, gordo de jeito saudável, com cara de quem não dormia bem. Quando me viu, ficou desconfiado na hora. Bom dia, procuro o Geraldo, primo do Rubens Cardoso. Ele não respondeu de imediato. Me examinou dos pés à cabeça. Quem quer saber? Me chamo Dirceu. Sou caminhoneiro. Encontrei um caderno do Rubens e estou tentando ajudar a Nilza a entender o que aconteceu. Alguma coisa no rosto do Geraldo mudou. Não foi alívio, foi o oposto. Uma tensão que tomou o corpo dele todo de uma vez, como se o nome do primo tivesse ativado algum alarme interno. Não sei de nada sobre o Rubens, ele disse seco. Faz tempo que não falo com ele. Eu sei que você sabe mais do que isso, eu disse com calma. Não foi acusação, foi uma observação. E eu sei que é difícil falar. Mas a Nilza está há quase 2 anos sem saber se o marido está bem ou não. Isso não é justo com ela. O Geraldo olhou para a rua dos 2 lados, como quem verifica se alguém está observando. Depois me olhou. Entra, ele disse baixo. Mas você não veio aqui. Não me conhece, entendido? Entendido. A casa do Geraldo era simples, sem muito enfeite. Na sala tinha um ventilador de teto barulhento e uma mesa com restos de café da manhã. Ele me fez sentar e ficou de pé do outro lado da mesa com os braços cruzados. O Rubens me ligou uma vez, depois que sumiu, ele disse sem rodeio. Uma ligação de número desconhecido durou menos de 2 minutos. Ele disse que estava bem, que tinha ido até a fazenda Boa Esperança porque tinha descoberto uma coisa sobre o Nerval e que ia demorar um pouco para resolver. Pediu que eu não falasse para Nilza para não preocupar ela. Disse que logo dava notícia. Eu segurei a respiração e você ficou quieto. Fiquei quieto porque 2 dias depois que ele me ligou, um homem apareceu na porta da minha casa. Não disse nome, disse só que eu devia manter a boca fechada sobre o Rubens se eu quisesse que a família dele ficasse em paz. Ele engoliu seco. Eu tenho mulher e filho, Dirceu. Eu fiquei com medo. Não julguei. Entendi.
Medo de verdade é diferente de covardia, e aquele homem estava carregando aquele peso calado faz quase 2 anos. O Rubens falou mais alguma coisa nessa ligação. O que ele tinha descoberto sobre o Nerval? Geraldo descruzou os braços. Foi até uma gaveta na cozinha e voltou com um papel dobrado. Ele falou rápido demais para eu anotar tudo. Mas falou um nome. Disse que o Nerval não trabalhava sozinho. Que tinha uma pessoa dentro do cartório de morada nova que ajudava a assinar documento de transferência de propriedade de terra, sem os donos saberem direito o que estava assinando. E falou esse nome aqui. Ele abriu o papel e me mostrou. Um nome, escrito à mão pelo Geraldo, há quase 2 anos. Eu olhei para aquele nome por um bom tempo. Era um nome que eu nunca tinha ouvido. Mas era o elo que ligava o Nerval ao sistema que ele usava para tomar as terras e os negócios das famílias da região. Você sabe quem é essa pessoa? Eu perguntei. Sei. Ainda trabalha no cartório. Todo dia. Como se nada tivesse acontecido. Aquilo caiu no meu estômago com o peso de uma pedra grande. O Nerval não era lobo solitário. Tinha ajuda dentro de uma instituição. Tinha alguém que facilitava o esquema, que dava aparência legal para coisa que não era limpa. E essa pessoa ainda estava lá, no mesmo lugar, possivelmente fazendo a mesma coisa com outras famílias. Eu estava guardando o papel no bolso quando o Geraldo falou mais uma coisa, em voz ainda mais baixa. Tem mais uma coisa que o Rubens disse naquela ligação, Dirceu. Uma coisa que eu fiquei tentando entender faz 2 anos. Eu o olhei. Ele disse, Geraldo, se eu não voltar, vai no terreno à beira do rio e procura embaixo da pedra grande do barranco. Você vai entender tudo. O silêncio que veio depois daquilo era diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Que terreno é esse? Eu perguntei. Eu não sei. Nunca soube que ele tinha terreno nenhum à beira de rio. Ele franziu a testa. Mas Nilza talvez saiba. Saí da casa do Geraldo com mais respostas do que eu tinha entrado, mas cada resposta vinha com uma pergunta nova e mais pesada. E enquanto caminhava de volta para o Bruto com o trovão do meu lado, uma coisa ficou clara na minha cabeça com a força de raio caindo em dia de sol. O Rubens não tinha sumido envergonhado. O Rubens tinha ido atrás de uma verdade. E alguma coisa tinha impedido ele de voltar. E no meio de tudo isso, ainda tinha um terreno à beira de um rio, uma pedra grande e um segredo que o homem tinha guardado embaixo dela antes de desaparecer. Eu precisava chegar nesse segredo antes que qualquer outra pessoa chegasse, porque eu tinha a sensação crescente de que não era só eu que estava farejando essa história. Liguei para Nilza do mesmo telefone público de antes, ainda na tarde daquele dia. Quando eu falei sobre o terreno à beira do rio, ela ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que a ligação tinha caído. Nilza, eu tô aqui. A voz dela saiu rouca. Eu sabia desse terreno sim, mas eu não sabia que ele ainda existia. O Rubens disse que tinha vendido faz uns 4 anos. Disse que precisou do dinheiro para cobrir uma dívida do mercadinho. Eu acreditei nele e nunca mais perguntei sobre isso. E se ele não tivesse vendido de verdade? Ela demorou para responder. Então ele mentiu para mim sobre a venda, mas guardou o terreno. Pausa. O Rubens nunca mentia. Se ele fez isso foi porque tinha um motivo muito sério. Onde fica esse terreno? Na beira do Ribeirão dos Angicos. Tem uma entrada de terra atrás da chácara do falecido Dito Pereira, uns 3 quilômetros saindo de Caetaninho pela Estrada Velha. Tem um barranco no fundo com pedras grandes. Eu já estava anotando mentalmente cada palavra. Eu vou lá amanhã cedo, eu disse. Mas, Nilza, escuta bem, não fala para ninguém sobre isso, nem para a vizinha, nem para ninguém da família. Só você e eu sabemos. Tô entendendo, ela disse baixinho. Dirceu, você acha que o Rubens está bem? Era a pergunta que ela não conseguia parar de fazer, de um jeito ou de outro, desde que eu tinha chegado na porta dela com o caderno.
E eu não tinha como dar uma resposta que fosse ao mesmo tempo honesta e reconfortante. Fiz o que pude. Eu acho que ele fez de tudo para proteger você. E eu acho que a gente está chegando perto de entender o que de fato aconteceu. Ela desligou sem falar mais nada. Mas antes de desligar, eu ouvi o barulho que ela tentou segurar. Aquele tipo de choro que a pessoa faz com a mão na boca, calado, para ninguém ouvir. Aquilo ficou comigo a noite toda. Na manhã seguinte, saí antes do sol raiar. O Cerrado de Minas, naquele horário, tem um cheiro que não tem igual no mundo. É um cheiro de terra úmida, de orvalho, de capim amassado, de flor de peque que abre de madrugada. Eu conhecia aquele cheiro desde guri, e ele sempre me acalmava de um jeito que nem o melhor café conseguia. Fui de caminhão até Caetaninho, e depois deixei o bruto na beirada da estrada velha. A partir dali, fui a pé com o trovão. A estrada velha era estreita demais para o caminhão, e eu não queria chamar a atenção de ninguém. Foram uns 20 minutos de caminhada por trilha de mato. O trovão ia na frente, farejando o chão, as orelhas levantadas. O sol ainda estava baixo e o ar estava fresco. Passamos pela chácara do falecido Dito Pereira, que estava fechada com aspecto de não ter ninguém morando faz tempo. Depois, a trilha foi descendo devagar até o Ribeirão. O Ribeirão dos Angicos era bonito daquele jeito simples que a natureza de Minas tem. Água limpa, pedras lisas no leito, mata ciliar fechada nas margens. O barulho da água era o único som além dos pássaros. O barranco estava do lado esquerdo, numa curva do Ribeirão. E as pedras grandes estavam lá, exatamente como Geraldo tinha descrito. 3 pedras grandes, de granito, agrupadas numa formação que parecia quase natural demais para ser só natureza. O trovão foi direto para a pedra do meio. Começou a farejar ao redor dela com aquela intensidade concentrada que eu já conhecia. Eu me ajoelhei no chão úmido. A pedra era pesada, mas tinha um espaço embaixo, uma cavidade no barranco de terra que a pedra cobria como uma tampa. Coloquei a mão devagar dentro da cavidade. Senti terra, raiz de capim, mais terra, e então, no fundo, senti um objeto duro embrulhado em pano. Puxei com cuidado, era um saco plástico bem fechado, enrolado num pano de algodão. Dentro do saco, protegido da umidade, havia um envelope grosso, e dentro do envelope havia 2 documentos e uma folha de papel dobrada ao meio. Os documentos eram fotocópias, contratos. Eu não entendia muito de linguagem jurídica, mas dava para ver que eram transferências de propriedade. Vários nomes que eu não conhecia. E em todos eles, no campo de testemunha, a mesma assinatura. O mesmo nome que o Geraldo tinha me mostrado escrito no papel. O funcionário do cartório, a folha de papel dobrada, era uma anotação do Rubens. Letra inclinada, a mesma do caderno, curta, direta. Se alguém achar isso, leva para Nilza. Ela vai saber o que fazer. O terreno ainda é nosso. A escritura verdadeira está no cartório de Abaeté, registrada no nome dela. O Nerval só tem cópia falsa. Eu precisei sumir para não piorar as coisas para ela. Mas eu não fui embora. Estou esperando a hora de voltar. Eu li aquilo 3 vezes. O terreno ainda era da Nilza. Havia uma escritura real, num cartório diferente, que o Nerval não sabia que existia. O Rubens tinha se afastado não por vergonha, não por fraqueza, mas para proteger a mulher dele de um homem que estava disposto a fazer coisas feias para conseguir o que queria, e ele estava esperando. Mas esperando onde? Há quase 2 anos? Guardei tudo no bolso com cuidado e comecei a voltar pela trilha. Minha cabeça estava a 1000. Precisava ir ao cartório de Abaeté verificar aquela escritura. Precisava encontrar uma forma de usar aquelas fotocópias para expor o esquema do Nerval e do funcionário do cartório. E precisava, de alguma forma, chegar até o Rubens. Estava pensando em tudo isso quando o trovão parou de repente na trilha. Ficou rígido. Não latiu. Eu parei junto. Olhei para o mato ao redor. O barulho dos pássaros tinha sumido. Quando o mato fica quieto assim, alguma coisa perturbou o equilíbrio. Então, eu ouvi passos.
Atrás de mim, na direção do barranco. Me virei devagar. Era um homem que eu não conhecia. Alto, magro, com um chapéu de palha na cabeça e uma expressão que não era amigável. Ficou parado a uns 10 metros de mim, me encarando. Achou o que veio buscar? Ele perguntou, voz grossa, sem pressa. Não sei do que você está falando, eu disse, mantendo o tom calmo. Sei que sabe. Ele deu um passo na minha direção. Você vai deixar o que você pegou aqui e vai embora da mesma forma que veio. Quietinho. O trovão estava entre mim e o homem, parado, tenso, com o pelo do pescoço levantado. Não latia. Só observava. Eu respirei fundo. Analisei a situação. O homem não tinha nada nas mãos. Era intimidação. Do tipo que funciona quando a pessoa do outro lado tem medo. Esse terreno tem escritura no nome de Nilza Cardoso no cartório de Abaeté. Eu disse devagar. E o que eu peguei aqui vai chegar até as mãos certas de qualquer forma. Então pode escolher. A gente se entende agora ou isso vai para frente do jeito que for. O homem ficou me encarando. Eu não desviei o olho. Depois de um tempo que pareceu mais longo do que foi, ele deu um passo para trás. Olhou para o trovão. Olhou para mim e, sem falar mais nada, entrou no mato e sumiu. Meu coração estava disparado, mas eu não deixei aparecer. Fui até o bruto, coloquei o trovão na cabine, liguei o motor e saí dali sem pressa excessiva. Fui direto para Abaeté. O cartório de registro de imóveis de Abaeté era uma sala pequena no centro da cidade, com cheiro de papel velho e um funcionário de meia-idade que atendia com aquela calma de quem sabe que o tempo dele é diferente do tempo de todo mundo. Pedi consulta de registro no nome de Nilza Cardoso. O funcionário pesquisou. Demorou uns 15 minutos. Quando voltou, confirmou. Havia um registro de terreno às margens do Ribeirão dos Angicos, no distrito de Caetaninho, em nome de Nilza Maria Cardoso. Registrado havia 4 anos e 6 meses. Exatamente na época em que o Rubens tinha dito para ela que tinha vendido o terreno, ele não tinha vendido. Tinha transferido para o nome dela, sem ela saber. Pedi uma certidão e paguei as custas. Aquilo era real, era legal. E era da Nilza. Liguei para ela de um orelhão na rua. Quando eu expliquei tudo, ela ficou calada por tanto tempo que eu achei de novo que a ligação tinha caído. Nilza. Ele sabia. Ela disse finalmente, a voz partida. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Por isso colocou o terreno no meu nome sem me falar, para que o Nerval não pudesse pegar. É exatamente isso. E a anotação que você achou? Ela engoliu seco. Ele disse que está esperando voltar, disse. O choro que veio depois não era igual ao que eu tinha ouvido na noite anterior. Aquele tinha sido um choro de dor represada. Esse era diferente. Era o tipo de choro que sai quando uma pessoa carregou um peso enorme por muito tempo e, de repente, alguém ajuda a tirar uma parte de cima. Onde ele está, Dirceu? Eu não sei ainda. Mas agora a gente tem o que precisa para obrigar o Nerval a falar. O que veio depois levou mais 3 semanas e custou muito, em paciência e em desgaste. As fotocópias que eu tinha encontrado foram entregues a um advogado em Abaeté que a Nilza conhecia de anos atrás, um homem chamado Dr. Cláudio Meireles, 60 anos, cabelo branco, jeito sério de falar, que quando viu os documentos ficou quieto por um bom tempo antes de dizer qualquer coisa. Isso aqui é grave, ele disse. Se as assinaturas foram falsificadas, com cumplicidade de cartorário, isso abre margem para a anulação de todos os atos registrados com essa participação. O processo foi lento. Essas coisas são sempre lentas. Mas o Dr. Cláudio sabia o que estava fazendo. E as fotocópias eram evidência suficiente para iniciar uma contestação formal. O funcionário do cartório de Morada Nova foi notificado. O Nerval foi notificado. E quando o Nerval percebeu que o esquema dele estava desmoronando, foi que ele cometeu o maior erro que podia cometer. Tentou entrar em contato com o Rubens para negociar silêncio.
porque o Rubens não estava tão longe quanto todo mundo pensava. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. O Rubens Cardoso, 58 anos, estava há 21 meses morando de favor na casa de um tio distante em Pompéu, cidade a uns 80 quilômetros de Caetaninho. Tinha saído de casa achando que ia resolver tudo rápido. Tinha descoberto que o buraco era mais fundo do que imaginava. Tinha recebido pressão pesada do lado do Nerval e tinha ficado com medo de voltar e colocar a Nilza em risco. Ficou parado, esperando, sofrendo calado, do jeito que homem teimoso sofre quando não quer admitir que errou no cálculo. Quando o Nerval tentou negociar o silêncio do Rubens, o Dr. Cláudio orientou que não aceitasse nada e que formalizasse tudo pela via legal. E foi assim que o nome do Rubens voltou a aparecer, dessa vez nos documentos do processo como parte prejudicada. Eu soube de tudo por telefone, pelo Dr. Cláudio, numa manhã de quinta-feira. O Sr. Rubens quer falar com você, o advogado disse. Comigo? Com você. Ele sabe que foi você que encontrou o caderno e trouxe para Nilza. Sabe de tudo que você fez. Quero agradecer pessoalmente. Fiquei olhando para o para-brisa por um momento, vendo o sol da manhã dourando a estrada à frente. Fala para ele que não precisa agradecer nada, mas que a Nilza está esperando ele em casa. O Dr. Cláudio deu uma risada curta. Vou falar. O Rubens voltou para Caetaninho numa sexta-feira de maio, quase um ano depois do dia em que eu tinha encontrado o trovão, amarrado no mourão de cerca. Eu não estava lá. Não era meu lugar. Aquele momento era da Nilza e do Rubens, e de mais ninguém. Mas a Nilza me ligou naquela noite. Ele voltou, ela disse. Só isso. Mas a voz dela tinha uma qualidade que eu não tinha ouvido antes. Era o som de alguém que acabou de respirar fundo depois de muito tempo segurando o ar. Eu sei, eu disse. Dirceu. Uma pausa. Você mudou muita coisa aqui. Você sabe disso? Eu só entreguei um caderno. Não. Você fez muito mais do que isso. Ela engoliu seco. O terreno à beira do rio vai ser transformado num pequeno sítio. O Rubens quer plantar, quer recomeçar. E a gente quer que você saiba que vai ter sempre um lugar aqui quando você quiser parar. Fiquei em silêncio por um momento. Toda a minha vida eu tinha resistido a parar. A estrada era o meu jeito de não sentir a solidão de frente. Enquanto eu estava em movimento, dava para fingir que era escolha. Mas naquela noite, naquele posto, com o trovão dormindo enrolado no banco do passageiro e o barulho distante de caminhão passando na rodovia, eu percebi que o que eu sempre chamei de liberdade tinha muito de fuga. Eu guardo esse lugar no bolso, eu disse. Ela deu uma risadinha suave. Guarda mesmo. 3 meses depois, numa manhã de agosto, com aquele frio fininho de serra que Minas guarda para quem sabe esperar, eu estacionei o bruto na frente da casinha de Combogó, da Rua das Pitangueiras. Nilza estava varrendo a calçada. Quando me viu, abaixou a vassoura e deu um sorriso que tinha tudo que palavras não conseguem carregar. Do lado de dentro, veio a voz grossa do Rubens chamando ela. Ela respondeu que era visita, e em menos de 2 minutos ele estava na porta. Um homem de ombros largos, cabelo grisalho, cara de quem passou por muita coisa e saiu do outro lado mais pesado, mas mais inteiro. Ele me olhou por um momento e estendeu a mão. Rubens, ele disse. Dirceu. O aperto de mão durou mais do que o normal. Era o tipo de cumprimento entre 2 homens que não precisam de muita palavra para entender o que estão dizendo um para o outro. Entra, ele disse. O café está quente. O trovão já tinha entrado antes de mim, direto para a sala, como se conhecesse a casa faz anos. Nilza riu ao ver isso. Esse cachorro sabe onde é o lar dele, ela disse. Sobre o Nerval e o funcionário do cartório, o processo correu. Levou tempo, como essas coisas levam, mas o Dr. Cláudio era bom no que fazia.
Outros prejudicados foram se identificando ao longo do processo, e o peso das provas foi ficando grande demais para ser ignorado. O esquema foi desmontado não pela braveza nem pelo confronto, mas pela paciência de quem junta as peças certas e entrega para as mãos certas. O terreno da Nilza foi regularizado. O mercadinho não voltou, mas com o terreno à beira do rio e a horta que o Rubens foi construindo, a família encontrou um novo começo. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. E o Sandro Goulart, filho do dono da fazenda que tinha feito a ponte entre o Nerval e as famílias da região, acabou sendo o que menos se esperava. Quando o processo começou a avançar, foi ele mesmo quem procurou o Dr. Cláudio e colaborou. Tinha ficado preso no esquema do Nerval de um jeito que ele também não conseguia sair. Quando entendeu que o caminho era falar, falou. Fiquei em Caetaninho por 2 semanas naquela visita de agosto. Dormia no quartinho dos fundos que a Nilza tinha oferecido meses antes. Ajudei o Rubens a cercar uma parte do terreno à beira do rio. Aprendi que ele era de poucas palavras, mas de gestos certos. O tipo de homem que mostra o que sente pelo que faz e não pelo que fala. Na manhã em que fui embora, o Trovão não quis entrar no caminhão. Ficou sentado na calçada na frente da casa, me olhando. Eu fiquei agachado na frente dele, com as mãos nas orelhas dele, olhando nos olhos amarelos que tinham mudado minha rota de um jeito que eu jamais teria previsto. Você quer ficar? Eu disse. Ele lambeu meu rosto. Eu me levantei. Olhei para Nilza e para o Rubens, que estavam na porta. Ele fica aqui? Eu perguntei. Nilza cruzou os braços com um sorriso. Ele já é da casa faz tempo, Dirceu. A pergunta é se você também não é. Fiquei em silêncio. Olhei para o Bruto, para a estrada à frente. Para o Trovão sentado na calçada. Para Nilza e para o Rubens na porta daquela casinha com janela azul desbotado. Tenho umas cargas para cumprir ainda, eu disse. Sabe onde é aqui? Disse o Rubens. Entrei no caminhão. Liguei o motor. No retrovisor, vi o Trovão ainda sentado na calçada, me acompanhando com o olhar enquanto eu afastava. Vi ele ficar pequenininho no espelho e depois sumir na curva da rua. A estrada à frente era a mesma de sempre. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha passado reto sem parar. E isso, no fim das contas, era tudo o que importava.